Educação à distância, mudando realidades. Olá, acadêmicos! Sejam bem-vindos à disciplina de Didática na Educação Profissional e Tecnológica do curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade EAD. Me chamo Maranei Roers Penha, sou uma mulher branca de cabelos claros, estou trajando um macacão verde musgo e calçando uma sandália preta. Ao fundo, eu tenho uma plotagem branca com os dizeres EAD mudando realidade em cor verde e a meu lado a intérprete de Libras. Enquanto professora, eu sou licenciada em Pedagogia e Geografia, sou mestre em Geografia e doutora em Educação, Ciências e Matemática. Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar da aula 3, Avaliação na Educação Profissional e Tecnológica. Vamos lá? Como objetivo da nossa aula de hoje, nós temos conhecer os tipos de avaliação do ensino na educação profissional e tecnológica, verticalizado aqui, para garantir a melhoria do processo de aprendizagem. Mas tratar de avaliação. Sempre que a gente fala de avaliação, nos deparamos diante de uma interrogação. Sempre temos as inseguranças no avaliar, será que está de acordo, será que não? A gente está avaliando constantemente, no dia a dia, no cotidiano, a gente sempre está passando por esse processo de avaliar. E quando se trata da avaliação na área educacional, não é diferente. Todo e qualquer conteúdo que nós nos propomos a ensinar, a buscar o objetivo para com o nosso aluno, isso faz com que a gente passe pelo processo de avaliação. Nesse sentido, verticalizado na educação, eu trago aqui uma charge bastante conhecida no contexto das mídias, que diz o seguinte: para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Mas será que, de acordo com os animais que estão aqui, essa avaliação será justa? Aí começam as interrogações. Para o macaco, escalar a árvore é mais fácil. Para outros animais aqui presentes, não vai ser fácil escalar a árvore. Alguns provavelmente nem conseguirão escalar a árvore. Será que realmente é justa? Nesse caso, claro que não. Teríamos que, nesse caso, pensar avaliações distintas para cada um desses tipos de animais. E quais são os tipos de avaliação que nós temos, então? Avaliação somativa, avaliação diagnóstica e avaliação formativa. A gente vai conhecer cada um desses tipos de avaliação a partir desse momento. Então vamos lá. Avaliação somativa é uma avaliação muito geral, que serve como ponto de apoio para atribuir notas, classificar o aluno, transmitir os resultados em termos quantitativos e é feita ao final de um período. Essa definição de avaliação é dos autores Bloom, Astig e Mandaus, de 1983. Contudo, esses autores eles vão nos dizer assim: é aquela avaliação classificatória, é a avaliação do término do bimestre, é aquela avaliação que o meu aluno vai ter uma nota ao final daquele período estudado. Então, ela tem uma característica de classificar os alunos. A avaliação somativa ou somatória compreende vários instrumentos avaliativos. Exemplos: trabalhos, pesquisas, provas, compõem esse conjunto do que a gente conhece como avaliação somativa ou somatória. A avaliação diagnóstica, ela possibilita ao professor detectar ao longo do processo a aprendizagem dos seus alunos, suas falhas, desvios, dificuldades, permite redirecionar os meios e os recursos e as estratégias e procedimentos precisar para que o aluno obtenha sucesso. Essa definição de avaliação diagnóstica, ela é de Machado. A avaliação diagnóstica, ela pode ser utilizada como para conhecer
como o aluno chega no início do ano letivo, ela pode ser utilizada no decorrer do bimestre, para que se verifique o que o aluno aprendeu ou não. Ela permite que eu caracterize o aluno para ver quais as necessidades e os interesses desses alunos e permite que o professor replaneje o seu trabalho. Podemos usar a avaliação diagnóstica em diversos momentos do ano letivo e com finalidades diferentes. Essa é a flexibilidade que a avaliação diagnóstica permite ao professor no decorrer ou de um bimestre, ou de um semestre, ou do próprio ano letivo. A avaliação formativa se caracteriza como aquela em que busca manter o princípio básico da educação, isto é, ensinar. A avaliação formativa dá informações, identifica erros, interpretações quanto às estratégias e às atitudes dos alunos e, portanto, alimenta diretamente a ação pedagógica. Essa definição é do autor Perrenot. Na avaliação formativa, ela é uma avaliação que permite uma formação mais ampla do nosso aluno. Ela permite que eu conduza todo um processo de maneira que no decorrer desse processo, a formação vai se dando. E não especificamente uma avaliação só em relação a conteúdo, mas também as questões emocionais, as questões de relacionamento. Então, por isso ela tem essa característica de uma avaliação formativa. Quais são os principais instrumentos de avaliação? Nós temos diversos instrumentos de avaliação. Aqui nós vamos trazer alguns, mas enquanto professor na sala de aula, e dependendo do autor que a gente adota para conduzir o nosso processo de ensino-aprendizagem, eles trazem outras contribuições em relação a exemplos de instrumentos de avaliação. Nós aqui vamos tratar dos testes, né? Teste é um tipo de instrumento de avaliação, uma das formas mais tradicionais para a gente medir o conhecimento de um aluno sobre um determinado conteúdo. É importante preparar os exames de forma clara, imparcial e que garanta uma avaliação justa do desempenho do aluno. Então, o teste dos instrumentos muito utilizado no âmbito da sala de aula. Tarefas. Muito comum o professor designar tarefas, né? É a oportunidade para avaliar a capacidade do aluno de aplicar conhecimentos em situações práticas. Eles podem ser atribuídos individualmente ou em grupo. Incluem tarefas como pesquisas, apresentações, projetos, observação de determinado espaço. Então, tarefa é um outro instrumento bastante utilizado. Portfólios. Ele permite uma abordagem mais holística, mais ampla, faz com que os alunos possam compilar e organizar uma série de trabalhos e tarefas, são úteis para avaliar conhecimentos dos alunos, para avaliar as suas competências e qualificações. E a autoavaliação permite que o aluno se autoavalie, que veja o que ele deu conta, o que ele não deu conta, e ele próprio se autoavalie, atribua-se uma nota e justifique essa nota. Ah, eu me atribuo uma nota X por isso, por isso, por isso. E na medida que o aluno justifica, ele vai mostrando os conhecimentos que ele adquiriu sobre aquele conteúdo naquela determinada disciplina. Outro instrumento de avaliação é a observação em sala de aula. Ela permite que o professor avalie o desempenho dos alunos. Essa técnica possibilita a avaliação dos conhecimentos e também das competências sociais e emocionais. Ao observar o espaço de sala de aula enquanto professor, eu vou ter a possibilidade de observar o tempo que o meu aluno demandou para resolver determinada atividade, de como ele se relacionou, se o trabalho foi em grupo, se ele interagiu, se diante de um impasse ele soube lidar com os colegas do grupo. Então, quando eu proponho um instrumento de avaliação, quando eu me proponho a observar a sala de aula como forma de instrumento avaliativo, ela me dá, além da possibilidade de avaliar o conteúdo, essas outras competências que os alunos precisam desenvolver, que estão vinculadas ao relacionamento com os pares e ao próprio exercício individual de determinadas atividades.
E aqui, outro instrumento de avaliação que, aliás, eu costumo usar com muita frequência no ensino médio é a imersão. Um instrumento de avaliação imersão, ele permite que a gente realize visitas, por exemplo, e essas visitas resulte um relatório. Então, por exemplo, quando eu realizo as visitas com os meus alunos, a título de exemplo essa que nós fizemos no Museu Marechal Rondon, eu estabeleço um roteiro de observação e os meus alunos vão tomar nota. Então, quando nós fizemos essa visita, eles anotaram sobre a breve história de Marechal Rondon, os tipos de construção, os tipos de materiais utilizados nas construções, as tecnologias antigas que existiam no museu, os meios de comunicação antigos, a relação da visita com o conteúdo de geografia, que é a disciplina que eu ministro no ensino médio no curso de edificações, a relação com o curso de edificações, as pessoas que os receberam, quem eram, sugestões que eles teriam para aquele lugar e fotos que eles tiraram. Então, a imersão é um processo de avaliação que permite que o meu aluno possa escrever um relatório garantindo determinados tópicos. E eu vou ler aquele relatório, vou avaliar e vou atribuir uma nota. Então, imersão é um outro instrumento de avaliação. E aí aqui eu trago uma charge, onde a pergunta, o que faz um professor, Charlie? E aí Charlie responde, faz toda a diferença. Que nós, professores, possamos fazer a diferença na vida dos nossos alunos. E fazer a diferença na vida deles, uma das maneiras de fazer essa diferença é justamente quando eu vou atuar no processo avaliativo desse aluno, quando eu vou avaliar o meu aluno, que eu desenvolva os conteúdos com os meus alunos, que na hora de avaliar, que na hora de ensinar, que na hora de avaliar, eu o faça de uma maneira condizente, que eu respeite as especificidades, que eu respeite aquele aluno que tem determinada deficiência, que eu respeite aquele aluno que tem um ritmo de aprendizado mais lento, que eu respeite as diferenças e que eu organize as minhas avaliações de uma maneira coerente para que todos os alunos possam ter êxito no processo de ensino e de aprender. Então, que a gente possa fazer a diferença na vida dos nossos alunos. Aqui eu trago as referências desse conteúdo pertinente à avaliação, mais um pouquinho de referência, e bons estudos, até a nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.